Samaritana, junto ao poço de Jacó, tantos amores em teu peito e tu tão só. Louvor a Deus, para sempre amém. Amados irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor, que é palavra de vida e de salvação. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, meditemos a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 4, versículo do 24 ao 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas 4, 24. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus na sinagoga, fazendo uma pregação na sua própria terra. Quem já o conhecia desde criança, não consegue acolher sua identidade e sua missão, que deveria ser um encontro de fé, transforma-se em sinais de rejeição. Nosso Senhor aqui ele faz uma recordação de 2 fatos do Antigo Testamento. O primeiro é do profeta Elias, enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta. E o outro se refere ao profeta Eliseu, que curou o sírio Naamã, um leproso. Com isso, Jesus revela uma verdade profunda. A graça de Deus não está presa ao orgulho humano, nem aos privilégios religiosos. Deus age onde ele encontra a fé. No Evangelho a gente encontra em outra passagem que Jesus fica triste ao olhar para a cidade e não encontrar fé naquelas pessoas. Meu irmão, minha irmã, hoje isso é muito forte para nós. Jesus deseja ardentemente encontrar fé no nosso coração. Se não há fé, não há transformação de vida, não há presença da graça, não há conversão. Jesus revela aqui também que o ensinamento da igreja, através da igreja, Deus quer salvar todos os homens, mas o coração fechado impede esta graça de agir, impede a ação salvífica do Espírito Santo. O perigo que a gente passa é o perigo de não ter fé, de não ter familiaridade com Jesus. Os habitantes de Nazaré conheciam Jesus apenas pelos critérios humanos. Era conhecido, era parente, era vizinho, era conterrâneo. Não é ele o filho de José? Lucas 4, 22. Eles viam o homem, mas não conheciam o Messias. Esse é o perigo também para nós hoje. Podemos estar próximos das coisas de Deus. Podemos servir na igreja. Podemos ajudar na liturgia. Podemos participar dos sacramentos. E ainda assim não reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. A tradição espiritual da igreja
sempre teve esse alerta. A rotina religiosa pode esfriar o coração quando falta abertura interior. É por isso que é fundamental e é importante tudo o que fizermos, por menor que seja a atividade, fazer por amor e fazer em oração. Pequena Via de Santa Teresinha. É um grande ensinamento hoje para nós, sobretudo no ritmo de vida acelerado que a gente vive. A gente precisa o tempo todo estar renovando a nossa fé, estar sendo grato a Deus, estar buscando esse crescimento espiritual nas pequenas coisas. A reação do povo, ela é dramática. Eles ficam cheios de ira e tentam matar Jesus. Gente, isso é muito sério. Porque às vezes a gente ouve a palavra, aquilo incomoda, mas passa. Depois a gente retoma, tenta ouvir novamente, para ver se entendeu. Aqui não. As pessoas elas se incomodam de tal forma que elas querem eliminar de vez aquele anúncio. Às vezes a própria pessoa. Porque a verdade de Deus, ela confronta o orgulho humano. Quem ouve a palavra e tem esse primeiro contato verdadeiro com Cristo, não mais quer voltar atrás. Porque a palavra de Deus, ela toca, ela é profunda. E ela nos arranca de nós mesmos e nos faz subir onde está Deus. A salvação não depende de privilégios. Deus pode agir fora das expectativas nossas, das sociedades. É preciso humildade para acolher esta graça. Quando o Evangelho denuncia nosso pecado, nosso egoísmo ou nossa autossuficiência, a tentação é rejeitar a palavra, como fizeram em Nazaré, na terra de Jesus. Mas Jesus continua falando aos nossos corações, às nossas comunidades. Quando rejeitamos os ensinamentos da igreja, quando queremos um evangelho adaptado aos nossos gostos, quando recusamos a conversão, nós estamos dizendo não ao próprio Jesus, que está sempre presente na nossa vida, sempre nos colocando diante de nós o caminho certo a trilhar. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continua o seu caminho. Você não aproveitou, meu irmão? Você não aproveitou, minha irmã? Vai ter alguém no caminho de Jesus que vai aproveitar esta graça, que vai beber da fonte da água viva. No evangelho de ontem vimos Jesus conversando à beira do poço de Jacó com a samaritana. Quem era a samaritana? Quem era a samaritana? O evangelho deixa bem claro quando ela diz: como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela coloca muito forte o termo mulher, porque a mulher na época já era rejeitada. E ainda uma mulher samaritana, que para os judeus era alguém que não servia, que não prestava, que era excluída. E Jesus, ele vem, ele caminha até nós. Ao reconhecermos Jesus, temos que tomar o partido, acolher a sua palavra, sentar junto dele e beber desta água, que é a água de vida. A rejeição, ela não detém o plano de Deus. O evangelho continuará a ser anunciado. Isso também revela algo muito importante para nós. Quem rejeita Cristo é quem perde. A graça passa, mas é preciso acolhê-la. Ela chega até nós, mas é preciso que a gente acolha. Este evangelho nos convida a termos 3 atitudes fundamentais se realmente queremos conquistar o céu, queremos mudar de vida. Que aconteça em nós a metanoia, essa mudança radical de pensamento. Primeiro, a humildade para acolher a palavra. Não podemos nos fechar como os nazarenos. Fé verdadeira,
não apenas costume religioso. Precisamos reconhecer Cristo vivo na igreja, na palavra e nos sacramentos. Terceira, conversão sincera. O Evangelho não é feito para nos agradar, mas para nos transformar. Precisamos falar a verdade. Claro, com delicadeza, mas precisamos falar a verdade. E a dureza que a própria palavra exige, ela deve estar na nossa boca e também no nosso coração, para ela poder tocar e fazer a mudança necessária. Peçamos a Deus, através da Santa Igreja, que o nosso coração seja diferente, porque Ele vai enviar os missionários, Ele vai enviar os consagrados, Ele vai enviar aqueles para trazer a palavra a nós, para trazer o próprio Cristo a nós, pelo sacerdote. Que nunca nos acostumemos com Jesus a ponto de deixar de crer nele. E que possamos repetir com fé aquilo que a igreja proclama desde os tempos apostólicos. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo, aquele que veio para todos os povos. Meus irmãos e minhas irmãs, aproveitemos este dia de hoje para interiorizar esta palavra, para crescer na oração, para ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e todas as manifestações de amor e de misericórdia que todo dia Ele nos presenteia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Domingos Sávio, rogai por nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós.